Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ecos da Chapada, o podcast pelo qual exploraremos as profundas conexões entre humanos e a rica biodiversidade da Caatinga. Aqui mergulharemos em discussões que vão além da conservação da fauna, abordando também os aspectos humanos que moldam nossas relações e o futuro dos biomas em nosso país. O podcast Ecos da Chapada vem reforçar os debates realizados durante a jornada Bichos do Morro, que aconteceu de forma híbrida recentemente entre os dias 27 e 29 de agosto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, em Cruz das Almas, em um esforço de divulgação e popularização da ciência, apoiado pela FAPESB e em parceria com o Instituto de Geociência da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Flávia Vitória da Adequa, assessora em Gestão e Comunicação para Públicos Científicos e Acadêmicos, e estou aqui para introduzir os diálogos científicos no podcast Ecos da Chapada. O episódio de hoje é com o Dr. Jorge Veloso, presidente do Instituto Águas Boas, uma organização que transforma áreas florestais em RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Jorge é um grande articulador da conservação com estratégia e acredita que o terceiro setor oferece espaço para profissionais empreendedores que querem fazer a diferença. Para ele, criar uma RPPN é investir no futuro, é preservar água, biodiversidade e vida, recursos cada vez mais escassos diante das mudanças climáticas já em curso. Um ponto central da sua visão é o papel da ESG como diferencial competitivo. Ele defende que conservar gera retorno, seja por meio de incentivos, como os pagamentos por serviços ambientais, seja pelo valor agregado à propriedade e ao negócio. E mais do que isso, Jorge quer desmistificar a ideia de que criar uma RPPN é entregar a terra ao governo. Não se trata disso. Trata-se de separar uma parte da propriedade para garantir que ela continue viva, rica em recursos e preparada para o futuro. Quando esse planejamento é feito de forma integrada entre diferentes proprietários, o resultado é um efeito multiplicador, redes de conservação interconectadas, fortes e sustentáveis. Agora a palavra é com você, professor Vanderlei Veloso, um dos coordenadores do projeto Bichos no Morro, que está aqui para apresentar o podcast Ecos da Chapada. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui em nosso podcast, o Ecos da Chapada, e gostaria, né, de conversar um pouco com você, né, conhecer um pouco do seu trabalho, mas antes de tudo, gostaria de conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Então, qual é a sua formação, como que você se interessou por essas questões tanto da criação das RPPNs quanto a própria atuação dentro do terceiro setor, né? Então, para quem está começando, acho que é muito importante, né, assim, ter essa, como é que eu posso dizer, né? Assim, conhecer um pouco sobre a história desses bons profissionais que estão aí fazendo a diferença no nosso país, né? E saber um pouquinho sobre a trajetória desses profissionais. É muito importante para quem está começando. Então, se você puder nos contar um pouquinho, eu agradeço. Vai ser um prazer, professor, estar aqui com vocês, nesse podcast. Enfim, por incrível que pareça, a minha formação está relacionada à administração de empresas. Eu sou formado em administração de empresas aqui pela FETAP de Minas Gerais. Como é que eu cheguei no terceiro setor? No início dos anos 2000, nós fomos convidados, desafiados a atuar num projeto da Fundação Debrecht, no Baixo Sul da Bahia. E aí a gente nosso papel era organizar as organizações não governamentais do ponto de vista de gestão. Passamos por uma, por cooperativa, por outras, por outra. E quando chegamos na última que nós passamos foi a Organização de Conservação de Terras, que existe até hoje lá, mantida pela Fundação Odebrecht, que era uma organização dedicada à conservação da natureza. Ali, naquele momento, a mosquinha verde me mordeu. Eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer o resto da vida. E aí, nesse momento lá, em 2004, a gente fundou, junto com um grupo de amigos, uma organização não governamental que se chama Instituto Água Boa, e a gente vem atuamos nesse instituto de lá até aqui, fazendo diversas atividades. Mas assim, atuar na conservação da biodiversidade, eu diria que para quem está na área é muito fácil, para quem não está na área de ciências biológicas, enfim, relacionadas à matéria, também um desafio. Assim, o mercado de conservação ele precisa de todos os tipos de profissional. Então a gente precisa desde gestores, economistas, administradores de empresa, enfim, todo mundo cabe dentro de uma organização não governamental estruturada. Basta a gente olhar as grandes organizações como Biodiversas, como Fundação Boticário, como o próprio Funbil, que hoje é uma referência de financiamento de conservação. E aí você vê uma organização como o Funbil,
a grande maioria dos profissionais que estão lá estão muito mais relacionados à economia e à administração do que à própria conservação em si. E sem Funbil, muitas organizações como a nossa não teriam sobrevivido nesse aspecto. Aí a gente entende a complexidade e o quão amplo é o mercado de trabalho da conservação no Brasil. Perfeito, doutor Jorge. Né, queria te perguntar, acho que é uma dúvida aí entre o nosso público, nossos ouvintes, que é a seguinte, né? Considerando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, criado lá nos anos 2000, e aí a gente pensa nas unidades de proteção integral, unidades de uso sustentável e todas as subcategorias aí dentro, por que RPPNs, né? Pensando nessa diversidade de possibilidades dentro aí do SNUC. O nosso legislador, a gente chegou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, na verdade, como é que eu diria? Ele consolida uma ideia de conservação privada que já vinha desde 77, com as reservas particulares de manutenção de fauna, criadas lá pelo IBDF. Entendeu? Então, isso é criado lá atrás, em 77, vem se consolidando ao longo dos anos. Entendeu? Quando chega no SNUC, o Brasil dá um salto quantitativo é, fantástico, que é reconhecer a importância da participação da sociedade civil nesse esforço de conservação de áreas de ambientes naturais. Então, assim, qual a principal diferença de uma RPPN para uma outra unidade de conservação pública? Primeiro que, se a gente levar em consideração que mais de 90% do território brasileiro é particular, aí você já consegue logo entender a importância de uma categoria de unidade de conservação que possa ser desenvolvida em terras particulares. Porque o processo de criação de unidade de conservação pública, ele é, via de regra, traumático. Você chega num determinado local, aquele local é importante para a conservação da biodiversidade, você, por decreto, dá uma canetada e diz, ó, a partir de hoje, tudo isso aqui é um espaço protegido. O governo, via de regra, não indeniza muito rápido, às vezes leva 20, 30 anos para fazer essa indenização, e isso cria uma sensação de que aquela terra não tem mais pertencimento. Então, aquele proprietário continua dentro da fazenda dele, entendeu? Com um decreto de criação de uma unidade de conservação federal, estadual ou municipal, só que ele sabe que um dia ele vai perder aquilo. Que aquilo mais cedo ou mais tarde sai da mão dele. Então, esse cuidado, ele passa a não existir mais. O grande barato, a grande diferença da RPPN é que quando a gente chega para um proprietário que topa fazer uma RPPN, na verdade, ele já tem um histórico de conservação de floresta. Então ele já mantém ali, ou o avô dele mantinha aquela floresta, e o pai manteve, chegou nele, e ele de repente quer manter aquilo em homenagem aos antepassados, ou ele já tem uma visão mais moderna e, poxa, eu entendo que é importante conservar. Ou seja, a gente não tem o custo de criação de uma unidade de conservação, a manutenção dessa unidade de conservação continua dentro do escopo particular. O governo federal não cria, não gasta, não precisa estar ampliando o quadro de funcionários, e não tem o trauma. Porque quando você cria uma RPPN, outra coisa muito legal é que o proprietário que cria a RPPN, ele amplia a segurança patrimonial. Ou seja, eu tenho um espaço protegido dentro do meu imóvel. Se eu crio nesse espaço protegido uma RPPN, eu praticamente blindo esse imóvel aí de desapropriação, desafetação, de qualquer tipo de coisa. Eu posso vender esse imóvel? Posso. Essa área particular, essa RPPN continua fazendo parte do patrimônio desse imóvel? Continua. Mas o proprietário só vende ela se quiser. Ninguém pode dizer, olha, por interesse a gente vai desapropriar a sua área. Não pode. Então, assim, a gente acredita bastante na eficácia das RPPNs. No governo, no SNUC, por exemplo, as RPPNs são consideradas de uso sustentável. Mas a Uhum. legislação que rege as RPPNs, na prática, elas são uma unidade de conservação e proteção integral. Então, por exemplo, na Bahia, já existe uma lei estadual que as RPPNs criadas pelo Estado da Bahia, elas são de proteção integral. Então, Uhum. assim, eu sou um apaixonado por RPPN, viu, professor? Jorge, você comentou, né, sobre a questão da relação com os proprietários, né? Então a gente queria saber um pouquinho se essa relação sempre foi uma relação tranquila ou é um trabalho ali de formiguinha, de sensibilizar as pessoas sobre a importância da criação de RPPNs. Como que foi isso durante a sua trajetória? Bom, eu estava comentando, professor, esse trabalho de sensibilização de proprietários, ele no começo da nossa trajetória foi o nosso principal desafio. As Uhum. pessoas conheciam muito menos sobre a RPPN e ainda existia no imaginário das pessoas, e isso existe até hoje, quando você vai criar uma RPPN, você está meio que doando uma terra para o poder público. Mas ao longo do tempo, a gente começou a convencer pessoas, a convencer formadores de opinião, e eu diria que hoje esse é um trabalho que a gente já não nos ocupa tanto.
a gente acabou se tornando uma referência em criação de RPPNs na Bahia e no Brasil. Então, o que que acontece hoje? A gente tem um número muito maior de pessoas que querem criar RPPN, querem apoio para criar RPPN, do que a gente tem recursos para dar conta. Então, nosso desafio hoje, principal desafio é estar buscando recursos para apoiar esses proprietários. Mas eu diria que para quem está chegando, você tem que segmentar, entendeu? O trabalho é entre pequenos, médios e grandes proprietários. O discurso para um pequeno agricultor é um, o para o médio é outro e um para o grande é outro. Todos com foco na proteção da biodiversidade, mas cada um tem uma peculiaridade. Você não pode simplesmente preparar o mesmo discurso para conversar com diversos públicos distintos. Você tem que ter um discurso para cada um. Isso é muito tranquilo, porque falar de proteção da biodiversidade para o pequeno, você vai falar para ele, poxa, quando você protege biodiversidade, você está protegendo água, e água é vida, e sem água, seu negócio não funciona. Esse discurso aí, ele permeia as três categorias que a gente imagina, pequeno, médios e grandes. Para os grandes, o nosso discurso está muito relacionado também à ESG das empresas, a pagamento por serviços ambientais, a segurança patrimonial de imóveis onde são criadas RPPNs. Enfim, hoje eu acho que o principal desafio de organizações como a nossa, que já tem um histórico de RPPN, é buscar fontes de financiamento para dar conta de uma demanda que hoje é grande. Então, assim, a gente chega, toda nova região que a gente chega para trabalhar, as pessoas dizem, aqui não vai ter ninguém para falar disso, você não vai conseguir implementar uma estratégia de RPPN, e a gente consegue, através desse tipo de ação que a gente está fazendo aqui, professor, de podcast, de entrevista em rádio, de começar a desmistificar para as pessoas que conservação é uma coisa que vai prejudicar o negócio dele. Hoje a gente fala para o pequeno, médio e grande, quem conserva está plantando recurso para colher amanhã. Então, se você preserva a floresta, você está se precavendo dos efeitos do clima, você está um passo à frente das empresas que não estão preocupadas com ESG, com mitigação de mudança climática, e isso, no curto, eu não diria curtíssimo não, mas no curto e médio prazo, as empresas e as organizações internacionais, elas estão cada vez mais reconhecendo quem conserva. Ótimo, Jorge. Então, assim, pelo que eu entendi, né, você tem que ter uma sensibilização com cada público-alvo, por assim dizer, né, que seria o pequeno, médio, grande, sendo que na realidade do pequeno, né, então, atributos relacionados à própria questão, né, que a natureza é vida, a água é vida, então esse é um argumento muito forte e válido, né? E pensando nas empresas, tem que associar também essa questão do diferencial competitivo, né? Já que muitas vão atuar no mercado internacional, então essas certificações, essa questão do SG que você comentou, também são muito necessárias, né, a essas empresas. E, assim, além dessa questão, então, da sensibilização, né, como você bem explicou para a gente, pensando digamos assim, em uma estratégia, né, de atuação, de vocês, há uma preocupação, por exemplo, em criar essas RPPNs, né, ou ter esse trabalho mais forte com proprietários em áreas associadas, assim, por exemplo, a políticas públicas de corredores ecológicos ou outras situações assim que também agreguem situações macro, né, pensando na conservação da biodiversidade, talvez unindo ali o público e o privado de certa forma? Como funciona? Isso sim, professor. Se a gente consegue inserir ou fazer um planejamento de criação de uma reserva privada, de uma RPPN, num contexto em que já existam unidades de conservação públicas, sejam elas estaduais ou federais ou municipais, a gente começa a dar escala para a conservação. Eu sempre digo que a estratégia de criação de RPPN, ela não é uma metralhadora giratória. Você chega assim, eu quero lá no norte, outro eu quero no sul, outro eu quero no centro-oeste. Na nossa estratégia, toda nova RPPN criada nos gera um compromisso de planejamento de paisagem, de Uhum. planejamento de território, de entendimento desse território. Então, criei uma RPPN, apareceu a oportunidade de criar uma RPPN aqui, aí entram estratégias como a do projeto Bichos do Morro aí, da Uhum. UFRB, tocado pelo professor Gustavo, e eu acho que o senhor participa dele também. Sim. Qual a importância disso? Eu criei uma RPPN, eu preciso entender a demanda que essa RPPN representa. Entender o fluxo de fauna vai me posicionar. Poxa, se eu tenho um grande felino dentro dessa RPPN, significa dizer que se eu quiser manter esse grande felino, eu preciso fazer um planejamento de paisagem que envolva pelo menos 70 quilômetros quadrados. E aí, sensibilização. E assim, é muito legal quando a gente cria uma RPPN, porque naturalmente você starta uma demanda de conservação regional que é impressionante isso. Onde a gente cria uma, geralmente com o tempo criam duas, três, quatro, cinco. Eu cito isso e vou citar um exemplo agora, na prática que a gente está vivenciando agora.
há 8 anos atrás, nós criamos uma RPPN, a primeira RPPN no município de Grapiúna, que fica no Baixo Sul da Bahia. Uhum. E aí a gente veio, o proprietário conseguiu entender a importância da RPPN, já tem uma página própria da RPPN Espinita e faz conservação e faz monitoramento de fauna. E aí de uns tempos para cá ele procurou a gente, Veloso, vamos pensar num corredor de áreas protegidas? E a gente já está falando agora de 10 RPPNs próximas, entendeu? Então assim, um círculo virtuoso. A Uhum. criação de RPPN, ela desperta um círculo virtuoso. E junto com essa coisa de corredor, vem as novas estratégias que estão surgindo de pagamento por biodiversidade. Isso já é realidade, a gente já tem isso implementado em algumas RPPNs aí na Bahia que nós criamos. Então, assim, o que é o pagamento de biodiversidade? Uma plataforma digital que a gente bota lá, uma prateleira digital, a gente bota as RPPNs com todos os atributos e investidores nacionais e estrangeiros dizem, poxa, eu quero investir na proteção disso e passa para a RPPN, para o proprietário da RPPN, um pequeno recurso que ele vai fazer cercamento, vai comprar câmara trap e vai melhorar, implementar e incentivar a criação de novas RPPNs. Perfeito, Jorge. E, né, assim, algo como você comentou, que muitas vezes ainda existe uma certa mística, né, em torno das RPPNs. E para ficar bem, assim, bem claro, bem explícito para o nosso ouvinte aqui do Ex da Chapada, hoje, quais são, né, as principais vantagens para o proprietário, né, em termos assim, o dono da terra ali, ele tem algum benefício ao transformar sua área em RPPN, além, claro, né, dessa perspectiva, digamos assim, conservacionista, né, além desses Claro. benefícios, né, não tangíveis, digamos assim, né, mas o que que a lei, né, ou o que que na prática envolve de algo positivo para ele? Existem alguns incentivos, eu diria que os incentivos legais, eles não são nem tão grandes, mas eles existem. Então, isenção de pagamento de imposto territorial rural. Aí o pessimista vai dizer, mas isso é muito pouco, mas é um incentivo. A priorização no acesso a crédito junto a bancos públicos. Um Uhum. imóvel que tem uma RPPN dentro do perímetro, ele tem prioridade em acesso a recurso público para fomento à produção, e, enfim. Além da proteção de biodiversidade, a possibilidade de estar captando recursos para pagamento de biodiversidade, como a gente já falou. A gente tem diversos casos, professor, de PSA, pagamento por serviços ambientais, em diversos estados brasileiros. Rio de Janeiro já faz isso, São Paulo já faz isso, Goiás, Paraná, Santa Catarina. A Bahia já tem uma legislação própria de pagamento por serviços ambientais, que só está faltando sensibilidade política para valer, fazer implementar essa lei. Então, assim, a gente tem algumas vantagens e a gente acredita que, assim, essas vantagens só vão crescer e crescer e crescer. A gente tem um cuidado bem grande quando a gente vai criar uma RPPN de conversar e planejar a RPPN. Porque a gente acha que cada proprietário, eu até hoje, nas 100 RPPNs que a gente criou, a gente não tem um proprietário que diga, poxa, estou arrependido de ter criado. Olha. Pelo contrário, geralmente é um efeito multiplicador. A gente cria um, como eu falei nesse slide. Você apoia um proprietário com a criação de RPPN, naturalmente ele busca os amigos, os vizinhos. Olha, vamos, daqui a pouco você tem um efeito multiplicador. Então, eu acho que criar RPPN é uma estratégia muito acertada, de forma planejada. O que acontece às vezes com a gente, professor, é que às vezes chegam para a gente proprietários que têm lá, por exemplo, eu tenho 20 hectares, Veloso, quero transformar os 20 hectares em RPPN. Aí a gente, com a experiência que a gente tem, a gente diz, olha, não vamos transformar 100% do seu imóvel em RPPN, não. Vamos transformar uma parcela significativa dele, entendeu? Se você estiver satisfeito com o resultado, e a gente sabe que você vai estar, daqui 2, 3 anos a gente te apoia de novo e transforma mais um pedaço, mas nunca, em hipótese nenhuma, transformar mais de 90% de um imóvel em RPPN, até porque essa RPPN ela pode se tornar uma fonte de recurso com o ecoturismo, com turismo de base sustentável. Entendeu? Então, se você transforma 100% do seu imóvel numa RPPN, na hora que você for precisar construir as estruturas, você vai ter que comprar uma área do lado e não é isso que a gente quer. A gente quer implementar, mostrar para as pessoas que apostam nessa estratégia de RPPN, que está apostando numa atividade de conservação super importante, mas com um potencial de geração de trabalho e renda para ele e para a comunidade no entorno gigantesca. Gigantesca. Perfeito, né? E isso, inclusive, vai estar dentro, totalmente, né, de acordo com essa perspectiva do desenvolvimento sustentável, né? Se a gente pensar aí no tripé Exatamente. da sustentabilidade, né, o social, econômico e o ambiental, esse proprietário, né, tendo essa visão estratégica de que ele pode também gerar renda a partir dessa RPPN, é algo assim fantástico, né? Acho que contribui para esse ciclo virtuoso que o senhor comentou com a gente, né, Jorge? E Oi. tem um detalhe que a gente chama atenção, que a gente sempre chama atenção, que é quais são os atributos
mesmo que levam um proprietário a criar RPPN. Eu tenho que ter uma mata maravilhosa, tem que ter. Nem sempre. A gente tem um exemplo aí de três RPPNs que nós criamos em Morro do Chapéu, entendeu? A RPPN Edgar Navarro, a RPPN Edna Navarro e a RPPN Lagoa da Velha, que são um complexo que juntos protegem 600 hectares, além dos atributos naturais de uma vegetação de fauna e flora fantástica que o bicho do morro já registrou. A gente também Sim. protege, uma dessas três RPPNs protege um acervo de pinturas rupestres ímpar. Então, assim, quer proteger um ambiente, seja ele florestal, paisagístico, histórico, entendeu? A RPPN se presta esse papel com muita efetividade. E, assim, a gente tem diversos exemplos, professor. Ótimo, Jorge. Inclusive, já que você comentou, realmente essas RPPNs são atualmente as áreas de atuação, né, do projeto Bichos do Morro e registro aqui, inclusive, né, o nosso agradecimento ao Edgar, né, por nos permitir atuar lá, ao município de Morro de Chapéu, que tão bem nos acolhe aí desde 2022. Joia, então, acho que se faz necessário também esse agradecimento. Jorge, E oi, pois só não. complementando, professor, essa Claro. estratégia, pegando esse gancho de uma pergunta que o senhor me fez anterior, veja a conexão da pergunta anterior com essa RPPN. Ela Uhum. fica limítrofe de uma unidade de conservação estadual. Então a gente já está ali fazendo zona de amortecimento de uma unidade de conservação estadual, de olho em outras RPPNs que possam estar encaminhando a gente para outra unidade de conservação estadual. Então, assim, as estratégias de conservação, elas são interconectadas, sejam elas estaduais. O senhor citou aí o apoio da prefeitura, a permissão e essa coparticipação do Estado da Bahia, permitindo que o bicho do morro também esteja lá dentro, esteja numa área particular cá fora. Quer dizer, isso é conservação na prática. A gente juntar atores em prol de um objetivo comum e produzir conhecimento científico e produzir conservação, enfim, esse é o desafio que está posto. Com certeza, né? E nós queremos fazer parte da solução, né? Jorge, bom, para você, né? Quais são as perspectivas, em termos de futuro, né? Dessa questão de implementação das RPPNs, em termos da conservação em geral, né? Você acha que cada vez mais vai caminhar para essa questão de implementação de RPPNs ou a criação de unidades de conservação públicas ainda permanecem também como uma grande estratégia, uma estratégia efetiva? Como é que você vê isso aí? Eu acho que elas são complementares, professor. Assim, quando a gente olha o cenário da conservação, vamos pegar, por exemplo, o estado da Bahia. Quando a gente olha para o cenário de conservação no estado da Bahia e vê a quantidade de unidades de conservação públicas que foram criadas nos últimos 15 anos e a quantidade de unidades de conservação privadas que foram criadas nos últimos 15 anos, a gente entende a grande importância da estratégia de unidade de conservação públicas, que geralmente são mais robustas, que trazem consigo uma infraestrutura de gestão, entendeu? E a importância das unidades de conservação privadas como uma estratégia que não para. Não para. Então, assim, nos próximos 3, 4 anos, a gente deve estar implementando na Bahia talvez mais de 100 RPP, mais novas RPPNs. Nos próximos 3 ou 4 anos, eu não sei quantas unidades de conservação públicas vão ser criadas. E aí eu falo públicas nas três esferas de governo. E só queria abrir um parêntese, quando a gente fala de unidade de conservação pública, a gente fala geralmente muito de Estado e União. E as prefeituras têm assumido cada vez mais um protagonismo, criando parques municipais, que é uma coisa que foi uma grata surpresa. Aí na Caatinga da Bahia, a gente recentemente, há 2 anos atrás, foi criada uma unidade de conservação de quase 5.000 hectares, Caramba. pública e municipal. Então a gente bate palma e diz assim: a estratégia de criação de unidade de conservação ela tem que ser compartilhada com todo mundo. Não tem uma mais importante que a outra. Elas são sempre muito complementares. E se a gente consegue, é o que a gente está tentando fazer aqui em Minas, sentar na mesma mesa, o órgão estadual, o órgão federal, o terceiro setor e o setor produtivo, botar esses quatro atores na mesa, os resultados tendem a ser cada vez melhores e maiores. Então a gente acredita muito que o futuro da conservação no Brasil, ele está muito promissor. Até porque essa demanda climática, ela é urgente. Ou a Sim. gente se prepara para ela, ou ela atropela a gente. Então, o terceiro setor tem se preparado. A nível de RPPN, todo o Brasil tem se organizado. A gente passou por um período crítico lá nos anos 2010 até 2020, com muitas organizações do terceiro setor não sobrevivendo à crise econômica, por falta de planejamento, por falta de visão empresarial, mas eu acho que a retomada desse processo, do protagonismo do terceiro setor, ele traz uma perspectiva para as RPPs muito boas. Então, a Bahia, esse ano, rearticulou a Associação de RPPnistas da Bahia, que já não funcionava há mais de 15 anos. E esse movimento tem se multiplicado em todos os estados da federação, e a gente acha que isso é positivo, porque Uhum. o terceiro setor também tem uma coisa muito interessante.
quando a gente demonstra efetividade na criação de unidade de conservação, a gente também gera uma pressão em cima do setor público. Poxa, será que só a sociedade civil cria? E a gente faz questão de dizer isso, ó, nós criamos muito mais do que vocês, muito mais. Aí chega uma hora que o cara se sente envaidecido e vai lá, não. Mas a gente cria também, cria as unidades de conservação públicas que são, para nós que fazemos planejamento de paisagem, a referência da paisagem. Geralmente são grandes unidades, e aí a gente começa a fazer um trabalho no entorno para proteger as zonas de amortecimento, para conectar essa em relação às outras, enfim. É complementar. Perfeito. Então, né, ressaltando aí para nosso ouvinte que a ideia é ser complementar, né, que não há disputa, por assim dizer, né, que De é jeito uma nenhum. integrando, né, e ajudando, porque no fim o bem maior é a conservação, né? Então não é quem cria mais, e sim a conservação como um todo. E para encerrar, Jorge, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aí do Ecos da Chapada, né, sobre essa questão, sobre esse despertar, o despertar desse olhar para a conservação e, né, possíveis caminhos, possíveis trajetórias que eles podem seguir para também ser profissionais aí no futuro, atuando nessa área assim como você. A mensagem é dizer assim: o futuro é muito promissor. Primeiro, me dirigir aos proprietários de terra, dizer para vocês: ó, a criação de RPPN é uma oportunidade ímpar. Geralmente, a gente que apoia a criação de RPPN, a gente traz junto regularização fundiária, regularização ambiental e proteção de fauna e flora, que é um patrimônio que, se hoje não é tão valorizado economicamente, eu não tenho menor dúvida que quem for protetor desse patrimônio nos próximos anos vai ter cada vez vai ser olhado com um olhar diferente, os apoios econômicos irão chegar. Em relação aos alunos, aos profissionais que desejam entrar nesse mercado de trabalho, gente, esse mercado é gigante. Cada vez a gente fala mais, cada vez a gente precisa mais de pessoas que queiram atuar no terceiro setor com proteção da biodiversidade. E assim, falando em particular para os formandos, os alunos de escolas técnicas, de universidade, gente, o mercado precisa de vocês. A gente precisa renovar o quadro técnico das instituições, sejam elas pequenas, médias ou grandes. A gente tem uma demanda gigante por renovação, por gente que tenha esse espírito empreendedor. Traga para o terceiro setor o espírito empreendedor. O que o terceiro setor não quer hoje é o espírito daquele cara que chega, eu quero um emprego. Não. Eu quero fazer a diferença. As pessoas que querem fazer a diferença, elas vão ser sempre muito bem-vindas no terceiro setor e no segmento empresarial. Mas no terceiro setor em particular, onde a gente tem esse desafio de estar inovando, buscando novas tecnologias, buscando parceiros como a academia para caminhar junto, essa pessoa que tem esse espírito empreendedor, que tem essa visão de futuro, ele vai ser sempre muito bem-vindo. Então, professor, eu acho que o futuro da conservação na Chapada, no oeste da Bahia, é fantástico. Eu acho que se os desafios que estão postos hoje, o cenário hoje não é um cenário tão animador, a gente que tem a motivação pela conservação, a gente acredita que onde você tem um movimento incipiente, para nós significa dizer, poxa, aqui eu tenho uma oportunidade de fazer um grande movimento e destacar a importância da parceria da universidade, do setor público, do setor privado e do terceiro setor. Quando a gente consegue fazer essa costura, os resultados começam a aparecer e todo mundo que está envolvido tem a projeção devida. Perfeito, perfeito, Jorge. Então, Jorge, muito obrigado pela sua participação, né, e por compartilhar conosco sua experiência e visão sobre essa questão da conservação, né, sobre a questão das RPPNs e da sustentabilidade. Em especial, né, também lhe agradecer porque desde o princípio, desde a gênese aí, né, o surgimento do projeto Bicho do Morro, você também é um dos nossos grandes apoiadores. Então, lhe agradecemos muito e foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Vanderlei. Nós é que agradecemos a oportunidade de ser parceiros da academia e do senhor, do professor Gustavo. É uma honra para a gente estar aqui falando para esse público. Gente, acreditem que o futuro é promissor. Forte abraço. Uhum. Joia. E agora, gente, você, nosso ouvinte, obrigado por nos acompanhar em mais este episódio do Ecos da Chapada. Não se esqueça de seguir o projeto Bicho do Morro no Instagram, @Bichos do Morro, para mais informações sobre a nossa jornada, a jornada Bichos do Morro, que está chegando, é semana que vem. Lembre-se, né, a participação nas palestras e nos minicursos vale certificado emitido pela UFRB e pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma excelente adição ao currículo, além da chance de submeter resumos prorrogados até 26 de agosto e interagir aí com profissionais de renome. Esperamos você lá. Muito obrigado.